Queridos irmãos, convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, e vamos ler dos versos de 1 a 6. Acabamos de cantar esse texto e agora nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Acabamos de cantar sobre o vaso na mão do olheiro e vamos estar falando nesta noite desse texto. Jeremias, capítulo 18, dos versos de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de nos achegarmos à tua santa presença através do teu Filho Jesus Cristo. Mas, Senhor, nós contamos com a iluminação do Espírito Santo para compreender o que a tua santa palavra tem a nos dizer nesta noite. Por isso, Senhor, prepare a mente da tua igreja e também o coração, que o Senhor fale de uma maneira especial nesta noite. Se alguém, meu Deus, adentrou neste lugar em busca de alguma resposta, alguma palavra, que nesta noite o Senhor fale de maneira poderosa. Assim nós oramos a Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, nós vivemos tempos em que o homem quer ser o próprio oleiro da sua vida. Quer moldar o seu destino, definir o certo e o errado, controlar tudo. Mas o profeta Jeremias, ao descer à casa do oleiro, aprendeu uma lição que atravessa os séculos. Deus é o oleiro soberano e nós somos o barro. Jeremias foi enviado por Deus a observar uma simples cena cotidiana. Um oleiro moldando barro. Porém, por trás daquela cena comum, havia uma profunda lição espiritual sobre a soberania de Deus, a fragilidade humana e a graça que restaura. O texto de Jeremias, capítulo 18, é uma poderosa ilustração da forma como Deus trabalha com o seu povo. Às vezes quebrando, às vezes refazendo, mas sempre com um propósito de amor e santificação. Jeremias capítulo 18, dos versos de 1 a 6,
Deus usa uma metáfora visual para ensinar Jeremias e a nós sobre a sua soberania e graça. O olheiro representa Deus, o barro, o povo de Israel e, por extensão, toda a humanidade. O vaso quebrado representa a ruína provocada pelo pecado e o povo e o novo vaso representa a obra da graça restauradora de Deus. Essa noite, meus irmãos, nós vamos aqui tratar de pelo menos 3 lições que esse texto deixa para nós aqui, para nossa reflexão. A primeira lição que nós podemos ver nesse texto é a soberania de Deus sobre o homem. Os versos de 1 a 3 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Percebam, meus irmãos, que o versículo 1, Deus nos chama a ouvir sua voz. Deus que inicia o diálogo com Jeremias. Ele toma a iniciativa de falar, de corrigir, de ensinar e restaurar o seu povo. Restaurar a sua vida. Meus irmãos, a vida cristã não começa com nossos esforços, mas com a graça de Deus que se aproxima de nós. E essa graça de Deus que se aproxima de nós veio até nós na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para consertar o vaso rachado, que veio para consertar o vaso que está quebrado. No verso 2, Deus diz: desce à casa do oleiro. Percebam, meus irmãos, que Deus convida Jeremias a descer, tanto fisicamente quanto espiritualmente, para aprender sobre a soberania divina. Assim como o oleiro tem controle total sobre o barro, Deus tem controle absoluto sobre a sua criação. Muitas vezes, meus irmãos, queremos respostas sem nos mover. Queremos direção sem dar passos de fé. Mas Deus nos chama a obedecer primeiro. E então Ele nos falará o que precisamos saber. É por isso que a iniciativa desse diálogo começa com Deus. Ele indo até Jeremias e dizendo: desça à casa do oleiro. Há áreas, meus irmãos, em que Deus já te mostrou o que deve ser feito. Mas talvez falte o passo da obediência. E essa noite o Senhor está dizendo a você, por meio da sua palavra: não adie, levanta-se e desça. No verso 3, Jeremias vê o oleiro trabalhando o barro sobre as rodas. É uma cena comum, simples, mas profundamente espiritual. Assim como o oleiro molda o barro, Deus molda o nosso caráter. Ajusta a nossa vontade, disciplina a nossa vida e nos conforma à imagem de Jesus Cristo.
Ou seja, meus irmãos, os versos de 1 a 3 nos ensinam uma lição muito importante. Precisamos descer do orgulho, da autossuficiência e reconhecer que Deus é quem governa nossos dias, nossos dons e até nossos sofrimentos. Somos barros, meus irmãos, como nós cantamos ainda há pouco, nas mãos de um oleiro sábio e santo. Essa é a primeira lição que o Senhor deixa aqui para Jeremias. O Senhor vai até ele, fala com ele, e diz para Jeremias: desce à casa do oleiro. Irmãos, às vezes nós também precisamos fazer também isso. Descer à casa do oleiro. Porque na casa do oleiro que nós vamos encontrar muitas lições para as nossas vidas. As lutas, meus irmãos, que nós passamos, os desafios da vida, os problemas que nós enfrentamos, tudo isso são permissão de Deus. São sinais que o Senhor está dizendo para mim e para você que nós precisamos descer à casa do oleiro. Descer à casa do oleiro é se humilhar na presença de Deus. É reconhecer que somos esse vaso fraco, mas que o nosso Deus é poderoso para restaurar as nossas feridas. É por isso que ele chama Jeremias, desça à casa do oleiro. Mas há uma segunda lição aqui, que esse texto também nos apresenta para nós. O vaso que se quebra, a ruína provocada pelo pecado. O versículo 4, a parte A do versículo diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. O vaso se estragou. Não porque o oleiro errou, mas porque o barro era imperfeito. Aqui temos, meus irmãos, uma metáfora da corrupção do coração humano. Desde a queda, o homem é um vaso rachado. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. João Calvino diz que o pecado nos deformou, nos tornou inúteis para o propósito original de Deus. O nosso catecismo maior, reacionista, que a nossa igreja adota como confissão de fé, diz que o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção total de toda a natureza. Ou seja, meus irmãos, o homem precisa reconhecer que o problema não está em Deus, mas em nós. Quando nossa vida se quebra, não é a falha do oleiro, é a evidência de um barro rebelde que precisa ser refeito pela graça.
E é por isso, meus irmãos, que Deus, o Pai, enviou o seu Filho, Jesus, o Deus homem. Jesus veio para restaurar a sua vida, para restaurar a nossa vida. Jesus veio para restaurar o vaso que se rachou por causa do pecado. Se você se sente quebrado, Deus sabe. Se você percebe falhas em sua caminhada, Deus também vê e ainda assim mantém você em suas mãos. Nada do que se estraga em sua vida escapa ao cuidado daquele que molda todas as coisas para o bem dos que o amam. E Ele, Deus, o Pai, enviou o seu Filho justamente para isso, para restaurar você, para restaurar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque nós somos esse vaso rachado. Nós precisamos da graça de Deus. E Ele faz isso. É por isso que Ele chama o profeta Jeremias. Porque o vaso também aqui representa a nação de Israel. O povo da aliança, que há momentos que anda muito bem com o Senhor, em plena comunhão com Deus, mas há outros momentos que parece que andam distante do Senhor, e todas as vezes que distanciavam do Senhor por causa dos seus pecados, Deus levantava alguém, um profeta, para chamar o povo ao arrependimento, para fazer o povo refletir que esse vaso precisa ser restaurado. No Novo Testamento não é diferente. Deus levanta homens, os seus apóstolos. E a primeira pregação que Pedro vai fazer é chamar o povo para se arrepender dos seus pecados. Porque os apóstolos também sabem que agora, na nova aliança, ainda existe vasos que estão rachados. O nosso Deus, irmãos, também faz isso. Ele é o Deus que trabalha em nós. Ele é o Deus que restaura você. Talvez você chegou aqui nessa noite e só o Senhor sabe como você chegou. Talvez, meu irmão, minha irmã, estamos aí nos aproximando de final de um ano e só você e Deus sabe como foi o seu ano de 2025. Um vaso rachado que precisa ser restaurado por Deus. Um vaso que precisa ser tratado pelo Senhor. É assim que o Senhor faz com o seu povo, usando o profeta Jeremias, chamando o profeta Jeremias e mostrando ao profeta Jeremias o que ele precisa fazer. E assim, meu irmão, minha irmã, o Senhor fala contigo nesta noite. Precisamos descer à casa do oleiro, precisamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Precisamos refletir, meu irmão, minha irmã, como tem andado a nossa comunhão com Deus. Precisamos reconhecer que somos esse vaso
rachado e que precisamos da ajuda do Senhor para nos restaurar, para curar certas feridas que a caminhada da vida trouxe para mim, trouxe para você. Essa noite, irmãos, é noite de cura. Talvez não uma cura física que você esteja precisando, mas uma cura da alma. Uma cura espiritual. Que só o Senhor é capaz de fazer. Então, meu irmão, minha irmã, ao olhar para esse texto aqui, você precisa fazer como Jeremias fez. Você precisa obedecer. Jeremias, ele não discute com Deus. O Senhor dá uma ordem e ele acata essa ordem. Desce à casa do oleiro. E o verso 3 diz: desci à casa do oleiro. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Jeremias desceu, irmãos, porque ele sabia que ele também precisava ser restaurado. Eu e você também precisamos descer, porque você também sabe que você precisa ser restaurado. Mas há aqui também uma terceira lição para nós nessa noite. Primeiro eu falei, a primeira lição que o texto apresenta para nós é a soberania de Deus sobre o homem nos versos de 1 a 3. Depois, a segunda lição é o vaso que se quebra, a ruína provocada pelo pecado, versículo 4, a parte A do versículo. E agora a terceira e última lição que o texto nos mostra é que o oleiro refaz o vaso, a graça restauradora de Deus. Veja o que diz aí os versos 4 a 6. Diz assim o versículo 4, a parte B do versículo: tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus diz, meus irmãos, para Jeremias: tornou a fazer dele outro vaso, segundo o bem lhe apareceu. Meus irmãos, Deus não joga fora o barro. Deus não joga fora o barro estragado. Ele quebra e ele refaz. Essa é a obra da regeneração e da santificação. O oleiro, ao fazer outro vaso, mostra esperança e a possibilidade de transformação. Quesito central na compreensão do relacionamento de Deus com o homem. Esses versos é um convite à reflexão sobre como cada um de nós se apresenta diante de Deus. E abertura para que o Senhor nos molde de acordo com os seus propósitos. Assim, meus irmãos, será fundamental considerar a ação contínua de Deus.
em nossas vidas e a sua disposição para remodelar o que está quebrado em algo que lhe agrada. Meus irmãos, quando olhamos para esse texto, podemos perceber que o mesmo poder que tirou Israel da ruína é o poder que em Cristo nos refaz como novas criaturas. Ou seja, Deus não destrói a substância do homem, mas renova para um propósito melhor. O oleiro, que é Deus, trabalha com paciência, com propósito e com precisão. E o vaso, que somos nós, depois de ser trabalhado por Deus, reflete a glória do Criador. Se Deus, meus irmãos, está quebrando e refazendo a sua vida, confie no processo. Ele está moldando algo para a sua glória e para o seu bem. Talvez a dor que você sente hoje seja um toque do oleiro reformando o seu coração. Jeremias, meus irmãos, viu o oleiro e aprendeu. Deus é soberano e Ele molda. Jeremias viu o oleiro e aprendeu que o homem é frágil, que o homem é um barro. Jeremias viu o oleiro e aprendeu que o pecado destrói, ele quebra. Jeremias viu o oleiro, meus irmãos, e aprendeu que a graça restaura, ele refaz. Assim, meus irmãos, é a sua vida, é a minha vida. Somos vasos imperfeitos nas mãos de um oleiro perfeito. Ele quebra, ele refaz, mas nunca abandona você. Deus não joga o barro fora. Deus transforma. E talvez você hoje se sinta como um vaso rachado, quebrado pelas lutas, pelas perdas, pelo pecado. Mas lembre-se, o oleiro, meu irmão, minha irmã, não desistiu de você. E a prova que o oleiro não desistiu de você é que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para te salvar. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para te perdoar os seus pecados. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para restaurar suas feridas. Talvez não feridas físicas, mas feridas emocionais. Talvez não feridas físicas, mas feridas da alma. E o nosso Deus, irmãos, Ele é especialista para restaurar vasos quebrados, para restaurar vasos trincados, rachados. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Se você se encontra assim, como um vaso rachado pelas lutas, pelos problemas da vida, por situações que você olha humanamente falando e parece que é impossível vencer.
por dificuldades, problemas que já vêm caminhando contigo há muito tempo. Não sei, mas uma coisa eu posso te dizer, meu irmão, minha irmã. Se você chegou aqui nesta noite assim, como um vaso rachado, creia que Jesus é poderoso para restaurar você. Que Ele é poderoso para enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Que Ele é poderoso para realizar milagre na sua vida. Amém? Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catarcione. Eu quero deixar um convite para você, para a sua família. No dia 27 de novembro, quinta-feira, às 19h30, a Igreja Presbiteriana em Catarcione estará celebrando o Dia Mundial de Ação de Graça. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 19h30.